Fala pessoal, paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Eu sou o Marcos. E eu sou a Tayla, Paz do Senhor. Estamos aqui hoje para contar. É uma continuação do vídeo anterior. Vamos contar testemunhos e vamos continuar a linha de pensamento. Estamos falando sobre o nosso casamento, certo? E queremos falar um pouco mais nesse vídeo agora que está muito comprido sobre o que Deus fez em nossa vida. No tempo, na época do meu casamento com a Tayla, eu estava com uma dor no dente. Então, quem já teve dor no dente sabe como é insuportável. Dá febre, dá mal-estar, dá dor de cabeça. Tudo que você puder imaginar, eu tava naquele dia, certo? Então, a gente já sabe que quando é para fazer a vontade de Deus, o inimigo sempre vai querer encontrar alguma brecha na nossa vida para nos prejudicar. E o ser humano, por ser falho, às vezes por algum pensamento, palavra dita no momento inoportuno, já age nessa brecha para te prejudicar. Deus conhece o meu coração, Deus conhece o coração da minha esposa, e hoje estamos aqui para falar sobre isso. Neste dia que a gente foi casar, como foi dito agora, pela dor, eu não consegui focar muito na festa, não consegui focar muito em tirar fotos bonitas, porque eu estava com dor. Então, quem tá com dor não consegue socializar muito bem, sabe? E na lua de mel, eu tive febre, certo? A lua de mel é a alegria do crente, geralmente, né? O pessoal espera meses só para passar esse momento, né? E lá eu tava suando frio, eu tava com febre, eu tava com dor de cabeça. Foi tanto que minha esposa, agora esposa, né? Teve que pegar uma compressa de água numa toalha e botar no meu corpo para poder acalmar, tranquilizar. E no outro dia ainda, depois que eu passei por isso, eu tive mais dor ainda no corpo, mais febre. Então imagine você, eu deveria estar me alegrando, festejando, pelo testemunho feito ali no casamento, né? Foram muitas noites orando e pedindo a Deus que esse momento viesse a acontecer, né? E a gente estava ali, vivendo aquele momento. Era o nosso testemunho ali. E eu naquele estado. Eu achei que eu ia desmaiar naquele momento. E a minha esposa não sabe dirigir muito bem o meu carro. Aí o que que eu fiz? Não, pensei o seguinte, se eu for desmaiar, e ela vai estar aqui, vai ficar desesperada. Então eu cheguei a chamar a avó dela, junto com o tio e a tia dela, para ir até a pousadinha que a gente estava, para que se caso eu desmaiasse, ela não ficasse sozinha e eu pudesse ir até o hospital. Claro que na hora eu não falei isso para ela, só falei que seria legal que eles fossem almoçar com a gente, mas isso já serviu para eu ficar mais seguro em relação a ela, sabe? E lembrando que a pousada que a gente tava era bem distante da cidade, né? Então, não tinha como mesmo eu levar o carro, mesmo querendo. Eu sei dirigir, gente, tá? Eu sei dirigir. Mas de tanto tempo sem pegar o carro e já me babaco. E daí, naquele dia, né? Noite anterior, ele já começou a passar mal de noite, com muita febre e muito ruim, com muita dor, né? Com aquela agonia, eu não sabia nem o que fazer, meu Deus do céu. E daí, longe da cidade, né? A pessoa que era dona da pousada também não tava nem aí, não tava nem sabendo se acontecesse alguma coisa, ia ser chamado só depois, né? E daí, no outro dia, no domingo mesmo, ele chamou a minha família pra lua de mel. Aí vocês vão criticar, né? Dizer assim, ai, chamaram a avó pra lua de mel, não sei o quê. Gente, a gente vem de uma família, eu praticamente venho de uma família que é muito unida pra tudo. Não importa o lugar, não importa o que a gente tá fazendo, a gente sempre convida, entendeu? E aquele momento era especial pra gente, entendeu? Eu sei que era algo nosso, íntimo nosso, né, de uma lua de mel. Mas a gente quis botar a nossa família lá, né? O Marcos, porque queria que alguém tivesse ali pra me ajudar em relação a cuidar dele, né? E eu, pela companhia, né? Porque era só nós dois sozinhos, e daí a gente não queria almoçar sozinho, a gente queria almoçar em família, né? E sempre foi o nosso alvo, assim, a nossa família tá sempre em almoço, sempre em lanches, em jantar, entendeu? Aonde a gente tiver, a gente convida. E naquele momento de dificuldade, né? Foi uma dificuldade ali, de dor. Eu orei por ele, lembro que eu orei por ele, assim, pra Deus aliviar aquela dor, porque eu não queria ver ele sofrendo, né? E a gente ganhou muito presente dos irmãos, muito presente mesmo, que a gente levou dentro do carro.
E faltava um presente. Um presente. Porque esse presente foi muito especial pra ele, né? E a irmã que ia presentear a gente, ela até me chamou no WhatsApp ali e falou: Irmã Tayla, você quer o que de presente? E eu tinha ganhado tanta coisa, já tava tão agradecida, eu tava com aquela adrenalina da festa, do casamento, ainda nossa, de que eu não tava acreditando que tinha acontecido, né? Aquele sentimento de gratidão, poxa, a gente ganhou tanta coisa já. Essa irmã em específico ajudou tanto a preparar as coisas, ajudou muito a gente. Ela já tinha falado algumas vezes: irmão, vocês querem o quê? Querem uma coberta? Querem uma fronha? O que vocês querem? A gente respondia e ela voltava a perguntar: irmãos, o que vocês querem de presente? Então, isso aconteceu durante 3 ou 4 vezes. Eles são dentistas, então imagine só. A gente soube depois que voltou da lua de mel que eles eram dentistas. Então, o que a gente poderia querer a mais do que eu ficasse sem dor? E daí, assim que ela me perguntou o que eu queria, eu simplesmente pensei mais em meu marido do que ganhar um presente de que eu passaria, botaria em um lugar, eu usaria, entendeu? E eu pensei: amada, se você puder ajudar meu marido com essa dor do dente dele, vai agradecer muito, vai ser o maior presente que a gente vai ter. E ela pegou, né, o marido dela também mandou mensagem pra gente, ligou pra gente no domingo, né? Domingo mesmo. No domingo. E daí, na estrada, ela já tava me perguntando o que eu queria. E eu fui e não falei. E daí, assim chegou eu na cidade, ela pegou, ligou pra gente. Eu não atendi porque eu tava ocupada, mas o Marcos atendeu. E era o marido dela, chamando o Marcos pra poder ir lá. Porque ele deu um abscesso, né? E tinha muito pus daí. Para quem não sabe, o abscesso é quando a dor tá tão forte que o dente já não tem para onde irradiar essa dor. Aí, no meu caso, foi na gengiva pela parte de dentro, encheu como se fosse uma bolsinha de pus na gengiva, certo? E ficou de um jeito que eu não conseguia nem comer, porque tava muito grande. Aí eu ia comer, eu sentia a comida passar pela bolha de pus ali, era insuportável. Era ruim, eu não conseguia mastigar. Então, imagine você, na lua de mel, a noite anterior já passou por dor, sofrimento, crises de febre, certo? E de manhã você acordar, você vai comer e passar por essa angústia de não conseguir engolir, não conseguir mastigar, porque tá com aquela coisa agoniando. Eu não tinha nem esperança. Nós estávamos voltando embora para ir num médico, para ver se o médico podia me ajudar. E graças a Deus, esses irmãos foram usados tremendamente para abençoar a nossa vida e me presentear, abrindo o consultório no domingo para me atender, para poder estar furando essa bolha, certo? É verdade. E depois de uma semana arrancando meu dente. Então, nosso presente de casamento foi o dente do Marcos, né? Que foi um presente muito grandioso, assim, por conta das dores que ele estava passando. Então, não poderia ser egoísta de não pensar na vida do meu marido em primeiro lugar, né? Porque se fosse outra pessoa, pensaria: não, quero qualquer presente. Mas não, eu escolhi em primeiro lugar a saúde dele, né? E quando a gente recebeu, né, essa notícia de que ia ser arrancado o dente dele, a gente agradeceu muito a Deus, a gente ficou agradecendo eles, né? Há dias, até na igreja, abraçava: ó, muito obrigada, Deus usou vocês, né? Agradeço muito, que Deus possa recompensar grandemente, né? E é um casal maravilhoso, né? Maravilhoso. E essa foi uma das provas na nossa lua de mel. Mas sabendo que Deus, em tudo, ele tem um propósito, entendeu? Gente, eu não sei vocês, mas eu como homem, eu tenho um pouco de dificuldade em ser ajudado. Eu não sei o porquê, é instintivo. Então, o normal na minha vida é as pessoas tentarem me prejudicar e não me ajudar. Então, imagine para mim, um homem que está acostumado a ser prejudicado, ver um irmão da igreja que mal conhecia a gente, que nós estava lá só uns 3 ou 4 meses na igreja, quando a gente ganhou a festa, eu vender esse irmão, abrir o consultório num domingo para me ajudar, eu chorei que nem uma criança na frente dele. Vocês não têm noção como é que foi. Foi uma dádiva, um presente na minha vida. Eu hoje ainda quando converso com esse irmão, eu ainda lembro, eu ainda agradeço ele pelo que ele fez na minha vida e por consequência na da minha esposa, porque foi
fora de série, foi maravilhoso para mim. Eu quebrei um pouco essa minha barreira, essa dificuldade que eu tinha em ser ajudado. E foi algo fundamental pra gente, né, em relação a isso, até a nossa festa, até a lua de mel, e que mesmo em tudo, a gente não reclamou a Deus do que estava acontecendo, né? Porque o porquê daquilo, o porquê disso, entendeu? Porque eu sei que tudo na nossa vida, em nós, tem propósito. E nada foi do nosso jeito, né? Como eu falei no vídeo anterior, como eu vi em outros vídeos, a pessoa marcava a data ali e daí Deus já abria portas de onde não tinha, já usava família, já usava fornecedores. E o nosso não, foi assim, ó, uma reviravolta. E a nossa lua de mel também foi a mesma coisa, mas os dois foi um testemunho lindo, que só Deus e as pessoas que estavam nos acompanhando ali por perto tava ciente, né, do que tava acontecendo, porque, meu Deus, até hoje a gente contando assim, vendo as fotos, a gente fica maravilhado com o agir de Deus em ter nenhum centavo na conta e casar e ter a lua de mel e ganhar presentes, que até hoje tem presente ali que a gente nem usou ainda, que vamos usar amanhã. É muita É coisa. muita coisa, mas eu falo pra vocês, mulheres, né, confie no Senhor, né, tenha fé. Não murmure, porque Deus ele coloca prova para ver se a gente é forte o suficiente, entendeu? Porque, assim, se a gente passa numa prova, Deus ele tá vendo que a gente vai ser aprovado lá na frente, né? Que ele vai recompensar a gente. E é isso que aconteceu, né? A gente passou essas duas provas, na lua de mel e no casamento, mas Deus já tava abrindo portas para outras coisas, né? E também o Marcos agora ele é da diretoria da igreja, eu agora já faço parte do ministério de louvor. Então é assim, uma coisa ele leva a outra, entendeu? Deus ele dá a dificuldade para ver se a gente é forte o suficiente para passar naquilo. Porque lá na frente ele tem algo esperando a gente, né? E eu falo a mesma coisa para você, tenha fé e se você estiver na prova, confie e dependa só do Senhor, porque ele é o dono de tudo e ele sabe por que você está passando essa situação. Levanto os meus olhos para o monte, me pergunto de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Ele que fez os céus e a terra. Ele que é o nosso pastor, é um Deus que cuida, que zela, que guarda a nossa vida. É um Deus que pode nos encaminhar pelo caminho que é melhor pra gente. Porque a gente, como ser humano, a gente não consegue olhar à nossa volta o que falam da gente, a gente não sabe o que pensam da gente, ou se o ambiente que a gente está, no trabalho ou no círculo de amizade, é ideal pra gente. Então, esse testemunho é para glorificar o nome de Deus, porque Ele é digno de louvor, de adoração. A gente é apenas um instrumento na mão dele, mas somos gratos de todo o coração pelo que Ele tem feito em estar unindo a gente, em estar casando a gente, em nos dar lua de mel, em nos abençoar em nossa vida material, física e espiritual, e profetizo na financeira também já, que em nome de Jesus, um dia a gente vai ter condição de estar abençoando vidas, assim como a gente foi abençoado, né? Eu sonho em um dia poder estar tendo condição de doar casamentos assim como eu tive, poder realizar esses sonhos. Porque é tão bom, é tão lindo viver isso, né? A gente sempre que lembra, a gente se emociona. A gente não tinha nenhuma foto aqui, nossa, física, em quadrinhos. Depois que a gente casou, tem um monte pela casa toda. É um álbum, a gente montou um álbum também de todas as fotos, porque a gente teve um fotógrafo, né? Isso a gente tem que relatar no nosso vídeo também. Eita glória! Que o meu irmão, o cunhado dele, ele presenteou a gente com 332 fotos. É foto, hein? É muita foto. Ele nos deu um book completo de todas as fotos, sendo que já tinha procurado em outros fornecedores que 30 fotos, se não me engano, era 900. 30 fotos, R$ 900. E o meu irmão fez 332 fotos pra gente. E a gente montou um álbum inteiro. Ele montou, fez as filmagens. Então, se vocês querem um fotógrafo, deixarei o arroba. Comenta aí pra me deixar o arroba do meu irmão. É uma bênção. Uma bênção também. Ele é um testemunho de Deus ultimamente, né? Que vai ser outro vídeo. E é isso, gente. Que vocês possam confiar no Senhor. E esse foi a nossa dificuldade na lua de mel e um projeto de Deus também.
Nosso testemunho. Encerramos aqui agora o testemunho do casamento. Agradecemos a atenção de todos. Pedimos que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, tanto financeiramente, como mentalmente, como espiritualmente. Amém. Que quem tem depressão possa ser curado, que o enfermo possa ser curado, que quem está triste possa ser animado, e que o que está sem emprego possa conseguir um emprego. Em nome de Jesus. E se vocês gostam mais desse tipo de vídeo de casal e de testemunho, comente aí pra gente gravar mais vídeo e curte. E compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês amam e querem que essas pessoas ouçam o nosso vídeo. Comenta aqui embaixo aqui assim, ó, querem que a gente fale sobre o quê? Nos dê sugestões também. Amém. Um beijo pra vocês, fica com Jesus Cristo e tchau!